Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pelatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que em agosto cerca de 4.200.000 domicílios brasileiros tiveram como única fonte de renda o auxílio emergencial de R$ 600. Isso mostra, primeiro, a desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, mas também que essas famílias serão certamente impactadas com a redução para R$ 300 do auxílio emergencial, não, Patrícia? Sem dúvida nenhuma, esse é mais um estudo que desvela aí a situação extremamente precária que a população, milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras já se encontravam antes da pandemia. E o risco que está colocado com essa redução severa, não só do valor, mas também do universo de pessoas que receberão o auxílio, né? Então, é bem importante olhar os detalhes desse estudo. Ele é baseado na PNAD Covid. Desculpe, então aqui nós temos que fazer uma ressalva, que é uma pesquisa experimental do IBGE, que não deve ser comparada com a PNAD, domiciliar, a PNAD mensal e trimestral, mas que traz aí elementos muito importantes, principalmente nessas novas questões colocadas, como é o auxílio emergencial e qual é o peso desse auxílio na renda das famílias. Então, olhando o microdado da PNAD Covid, que foi o que o grupo de conjuntura do IPEA fez, por um determinado olhar, que é o olhar da renda, é possível aí afirmar que esse auxílio ele foi fundamental para a manutenção da vida das pessoas e ele continua sendo. Então, vamos lá. No estudo, eles mostram que esse valor do auxílio emergencial, ele superou a perda da massa salarial em 41% das pessoas que permaneceram ocupadas em agosto. E isso com um impacto ainda maior nos domicílios mais pobres, né? Então, significando que o auxílio emergencial, ele superou em 30% aí a renda que eles teriam se não fosse a pandemia, enfim, o que eles tinham antes. Mas nós estamos falando de um aumento de R$ 472 na renda domiciliar média. Então, isso mostra o quanto o país já estava empobrecido. Somando aí com outras pesquisas, como o da pesquisa de orçamento familiar, de 2017 e 2018, que mostram que tinham mais de 10 milhões de pessoas passando fome, somando isso, a questão da alta dos alimentos, principalmente daqueles alimentos básicos, feijão, arroz, que subiram mais de 30%, 20%, do leite. Então, tudo isso mostra como esse auxílio foi fundamental para garantir o mínimo da alimentação. Então, discutir a redução significa aumentar em muito aí as pessoas que passarão fome, né? Então, como você apontou, ele traz que mais de 4.250.000 pessoas, brasileiros e brasileiras,
só tiveram em agosto, então nós estamos falando desse mês que passou, da última parcela do auxílio de R$ 600, só receberam o auxílio emergencial, não tiveram mais nenhuma fonte de renda. Mas também o estudo traz que não são só esses 6% de domicílios, tem mais 15 milhões de domicílios que não têm nenhuma renda do trabalho. Eles só têm outros rendimentos. Então, nós estamos falando aqui de aposentadoria, pensões, BPC, e nós sabemos também que a Covid, ela acabou, vem afetando as pessoas mais idosas que muitas vezes são o arrimo familiar, ou seja, é a única renda do domicílio, e isso nós ainda não temos como as estatísticas ainda não captam, mas certamente esse volume de domicílios que só tem o auxílio emergencial, ele possa ser aumentado a hora que você coloca os domicílios que não têm renda do trabalho e que dependem dessa aposentadoria, da pensão. Então, é importante a gente também destacar que, embora o estudo aponte que o peso do auxílio emergencial de agosto, ele se reduziu, tendo em vista aí o retorno de algumas atividades, essa redução ela ainda é insuficiente para compensar a perda, né, que vem acontecendo. Ela vem num ritmo muito lento e ela continua sendo fundamental para a sobrevivência das famílias. E Patrícia, quando você fala da questão a gente fala da questão dos aposentados, dos beneficiários do INSS, é sempre bom ressaltar, inclusive, que com o fim da política de valorização do salário mínimo, no ano que vem, só haverá reposição da inflação, não haverá aumento real. Ou seja, isso também deve prejudicar ainda mais a recuperação da renda, e isso aliado ao fim do auxílio emergencial que é projetado para o início do ano que vem. É uma conjunção muito ruim, em especial para as famílias mais pobres, Patrícia. Não tenha dúvidas, porque, inclusive, essa reposição da inflação, ela a reposição ela é pelo índice geral, tá certo? Então, se a gente olhar o IPCA, ele deu menos de 1%, deu perto de 0,7%, mas aí a gente vai olhar o grupo de alimentos e bebidas, ele bateu 18%. Se a gente for olhar os produtos da alimentação básica, eles aumentaram muito mais. E por que eu estou falando que não repõe, então? Porque quanto menor a renda, maior o peso da alimentação. Então, esse índice geral, ele não vai repor essa perda. Significa que as famílias terão menos renda para poder consumir, né, para poder se alimentar. Então, talvez a base melhor para a gente ver o peso disso é o valor da cesta básica. E a gente vê que esse auxílio emergencial, ele está muito próximo do valor de uma cesta básica. Então, na verdade, nós estamos falando de uma recomposição muito pequena. É bom sempre a gente lembrar, nós somos um país de renda muito baixa, então quando a gente fala em reduzir ainda mais, significa jogar milhões de pessoas na extrema pobreza, na fome, né? Então não é pouca coisa. Tá certo, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri.